Efésios capítulo 3, verso 20. A palavra de Deus diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Você pode repetir essa expressão comigo? Infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Você crê na palavra de Deus? Então repita assim comigo: eu creio que Deus pode fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Eu creio que Ele fará mais e melhor. Cremos que Deus tem poder para responder às nossas orações. Nós nos acercamos a Deus, nos aproximamos a Deus com fé e cremos que Deus pode fazer por nós coisas muito importantes, essas que colocamos diante dEle em oração. Cremos que Ele tem poder para atender todos os nossos pedidos. Nós cremos nisso. Cremos que Ele tem poder para suprir todas as nossas necessidades. Cremos que Ele tem poder para nos socorrer nos momentos de mais profunda angústia, das maiores dificuldades, nas grandes tempestades. Ele tem poder para fazer tudo isso. Cremos que Ele tem também, além de ter poder, Ele tem amor suficiente para, além de poder, Ele querer, desejar fazer o bem para os seus filhos. Cremos no seu amor incondicional, que deseja sempre o melhor para nós. Cremos que Ele tem poder, cremos que Ele pode tudo. Ele é o onipotente Deus, nada é impossível para Deus. E cremos também que Ele, além de ter o poder para transformar qualquer situação, Ele também nos ama de maneira especial, a ponto de ter prazer em nos abençoar. Eu creio que Deus pode nos livrar de todos os perigos, Ele pode nos livrar de todas as dores, de todas as angústias. Ele pode nos tirar de todas as situações, mas diante de todas essas coisas vem uma dolorosa pergunta que para muitas vezes não encontramos resposta. Se Ele pode, se não há nada impossível para Deus, por que nós oramos e Ele não nos livra de alguns perigos? Porque nós oramos e Ele não nos livra de algumas dores? Porque nós clamamos e Ele não nos livra de algumas angústias? Se Ele tem poder e se Ele ama, se Ele quer o melhor para nós, por que Ele não faz? Porque Ele não atende alguns dos nossos pedidos? Porque Ele não responde algumas das nossas orações? E nesta noite eu quero compreender, examinando alguns textos bíblicos que eu peço para você olhar aí comigo, examinar e conhecer um princípio bíblico que vai nos ajudar a entender o porquê Deus não pode responder algumas das nossas orações. Se a Bíblia diz que Ele pode fazer infinitamente mais, eu quero entender com você por que Ele não atende algumas das nossas orações. O primeiro texto bíblico que eu examino para você, para compreendermos esse princípio, está em Lucas capítulo 11. Se você ler Lucas capítulo 11, versos 3 e 4, você vai ler assim: então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, e é para a glória de Deus que o Filho de Deus seja glorificado no meio dela. Essa foi a resposta de Jesus. A impressão que dava é que Jesus não estava tão interessado assim em curar Lázaro. Lázaro estava doente, não era uma enfermidade simples, não era uma enfermidade simples. Lucas 11:17 diz: ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro, havia 4 dias, ou seja, era uma enfermidade séria. As irmãs de Lázaro não estavam brincando, estavam preocupadas, e simplesmente Jesus deixou Lázaro morrer. Jesus não curou Lázaro, Jesus não atendeu a esses pedidos. Lucas ainda capítulo
capítulo 11, versos 21 a 24, diz a palavra: disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedirde. E Jesus disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. E Marta não acreditava e conversava com Jesus, e Marta respondeu, diz a palavra: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Marta não estava crendo que algo podia acontecer ali, estava pensando e crendo que Jesus estava falando de outra coisa. A Bíblia continua, Lucas capítulo 11, versos 37 em diante. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse. Ou seja, Jesus não poderia ter estado aqui antes e feito um milagre para curar Lázaro e livrá-lo da morte. E o texto continua: outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era a gruta com uma pedra colocada à entrada, e disse: tirem a pedra. Disse Maria, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Lázaro estava ali morto há 4 dias, já estava em início de processo de decomposição. E Marta alerta ao Senhor: Senhor, a coisa já está perdida, não tem muito o que fazer. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Jesus olhou para onde? Para cima, de onde vêm todas as bênçãos que precisamos. As maiores bênçãos não vêm de baixo, as maiores bênçãos vêm de cima. E por isso, diante das maiores angústias da vida, nós somos convidados a olharmos para cima. Não olhamos para a terra. Marta olhava para baixo e ela via uma situação impossível de ser revertida. Mas Jesus nos ensina a, quando enfrentarmos situações impossíveis de serem revertidas, nós precisamos olhar para cima. E Jesus olhou para cima. Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que estava ali, para que creia que tu me enviaste. Depois, ao dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Eu acabei de ler Lucas capítulo 11, versos de 37 a 40. João. Eu faço isso para ver se vocês estão atentos. O que Lucas está fazendo no lugar de João, né? Lucas, saia do lugar de João. Deixe João entrar. Então troquem Lucas por João. Troquem Lucas por João. Eu acabei de ler João, capítulo 11, versos 37 a 43. E aqui eu me pergunto: por que Jesus não curou Lázaro? Por que Jesus não curou Lázaro? Se ele tinha poder para fazer, por que ele não fez? Porque quando eu estou doente, eu clamo a Deus por uma cura e Deus não me cura? Porque quando eu estou com um problema muito sério, eu estou com angústia no peito, eu estou com uma dor, e eu oro e eu clamo a Deus e Deus não me cura? Por que Deus não me cura? Eu estou correndo atrás de médicos, me entupindo de remédio. Por quê? Porque Deus não me cura? Porque Jesus não curou Lázaro? A cura, a medicina poderia oferecer a Lázaro, se chegasse ali um bom especialista em ervas, em alguma coisa, poderia curar Lázaro, mas a ressurreição, só o poder do alto poderia realizar. Só o poder do alto. A cura poderia ser conseguida por recursos terrenos e naturais, mas a ressurreição precisava do poder sobrenatural de Deus. O impacto que a cura ia causar naquelas pessoas seria um impacto, mas o impacto que causaria a ressurreição de um morto há 4 dias seria algo simplesmente extraordinário. As irmãs de Lázaro queriam que Jesus o curasse, mas Jesus não queria curá-lo. Jesus queria ressuscitá-lo.
Jesus não curou Lázaro porque ele queria fazer algo melhor e maior por ele. Esse é o princípio que eu aprendo. Jesus muitas vezes não nos dá o que pedimos, porque Ele tem para nós algo maior e algo melhor. Jesus muitas vezes não pode responder a um pedido, porque aquele pedido é pequeno demais, é simples demais, e quando nós pedimos aquilo, Jesus não pode fazer aquilo, porque Ele está pensando em algo muito maior e algo muito melhor. O segundo texto que eu examino com você, Daniel capítulo 3, e esse está certo. Ninguém entrou no lugar de Daniel como João entrou no lugar de Lucas, entrou no lugar de João. Daniel capítulo 3, verso 1, lemos assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura. Imaginem, 27 metros de altura. 2 metros e 70 centímetros de largura. E ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia, ergueu essa estátua. E aí, Daniel capítulo 3, versos 10 a 12, diz assim: tu emitiste um decreto, ó rei. E aí o rei, antes de seguir a leitura, decretou que todos, quando soassem as trombetas, tocasse a música, deveriam se curvar e adorar aquela estátua. E aí o texto segue, Daniel 3, 10 em diante: tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, cítara, harpa, saltério, da flauta dupla e de toda a espécie de música se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro, e todo que não se prostrasse em terra, não adorasse, seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos seus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Essa é a situação dos amigos de Daniel. E dos versículos 16 a 18 do capítulo 3 de Daniel: disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e o livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão das suas vidas, colocando suas vidas em risco, a que prestar culto e adorar a outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem, de qualquer povo, nação, língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçada, a sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar ninguém dessa maneira. Podem repetir comigo: porque nenhum outro Deus é capaz de livrar dessa maneira. E então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego a melhores posições na província da Babilônia. Eu fico imaginando aqueles 3 jovens sendo encaminhados para a fornalha, para o crematório humano. As pessoas dizendo: Deusinho deixou vocês na mão, né? Aí, vai enfrentar o rei agora aí. Por que o Deus de vocês não livrou vocês da fornalha? Porque o meu Deus está preparando para mim algo maior e melhor. Deus poderia fazer aquele rei cair num infarto, morrer, mandar fogo do céu, mas Deus preferiu livrar os seus servos usando o seu poder sobrenatural, porque Deus permitiu que esses 3 servos fiéis fossem jogados no crematório, porque Deus não os livrou das mãos de Nabucodonosor, porque Ele tinha algo maior e melhor. Deus queria que os mais poderosos que estavam ali vissem o testemunho desses 3 servos fiéis. Deus estava pensando em algo maior e melhor. Olha o que diz Daniel 3,17: os sátrapas, os
prefeitos e governadores. Os sátrapas eram uma espécie de governador também, e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles. Estavam todas as autoridades ali, os homens mais importantes da região estavam ali, e Deus não queria simplesmente livrá-los, impedir que jogassem eles na fornalha. Deus queria livrá-los na fornalha, para mostrar para todos aqueles poderosos quem era Deus. Deus estava pensando em algo melhor e algo maior. Algo melhor e maior. Deus queria, no caso de Misaque, Sadraque e Abednego, Ele queria através desses 3 servos demonstrar o seu grande poder, que cuida, que livra, que protege os seus. Você é guardado, você é protegido pelo grande poder de Deus, porque Ele tem para você algo maior e algo melhor. Deus queria aumentar as patentes espirituais de Misaque, Sadraque e Abednego. Eles estavam ali, até então eram vistos como simples servos de Deus, estavam ali, mas de repente a patente deles mudou de soldadinho para general do reino de Deus. O rei disse assim, então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego a melhores posições na província de Babilônia. No caso de Mesaque, Sadraque e Abednego, Deus não os livrou, porque Deus tinha algo melhor e maior para eles. Deus tem para mim e para você algo maior e melhor. Ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Um outro exemplo bíblico, ainda no livro de Daniel capítulo 6, eu leio para você, capítulo 6, 3 a 5. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores, os sátrapas, por suas grandes qualidades. Era um homem de Deus, Daniel, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel. Sempre que alguém faz algo relevante, aparece alguém para acusar, certo? Daniel estava fazendo algo relevante. Procuravam motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel. Diga comigo, pois ele era fiel, não era desonesto, nem negligente. Finalmente, esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar Daniel, a menos que seja algo relacionado à lei do Deus dele, diz a palavra do Senhor. Daniel estava em destaque, ele estava fazendo um trabalho brilhante. Se você, imagine comigo, se você tem aqui uma madeira, você tem vários pregos na madeira, todos no mesmo nível, e tem um prego que está mais alto, que se destaca. Se você tivesse um martelo na mão, em que prego você bateria? No mais alto. Quem se destaca leva mais pancada. Quem faz algo diferente, relevante, quem chega para transformar a realidade ao seu redor, sempre vai levar mais pancada. Daniel era um servo honesto, um servo fiel, não puderam encontrar nenhuma falta nele. Por quê? Que queriam jogar Daniel na cova dos leões? Simplesmente porque ele aparecia, ele era um destaque, simplesmente por isso. Eu me lembro de um poeta cubano chamado José Martí. Ele foi conhecido e é conhecido por escrever a letra daquela música Guantanamera. Guajira Guantanamera. Foi uma poesia escrita para uma guajira guantanamera, uma caipira de Guantánamo, uma guajira guantanamera. E ele escreve, né? Eu sou um homem sincero, de onde crescem as palmas são as árvores típicas, símbolos de Cuba. E antes de morir me quero echar mis versos del alma, falando um poema romântico para uma caipira de Guantánamo, uma música conhecida mundialmente. E é atribuído a José Martí um outro poema. E ele diz, o título desse poema é Triste é não ter inimigos. E ele diz assim:
Coisa triste é não ter amigos, verdade? Todos nós precisamos de amigos. Mas, coisa mais triste ainda é não ter inimigos. José Martí. Pois quem não tem inimigos é sinal de que não tem um talento que faça sombra, bens que não sejam para serem cobiçados, não tem personalidade que impressione, não tem valores que possam ser temidos, não tem honra de que se murmure, não tem nenhuma outra coisa boa que cause inveja nos outros. Triste é não ter inimigos. Daniel, diz o texto, era fiel, honesto, não fazia nada de negligente. E mesmo assim, o que ele tinha? Inimigos. Ele tinha inimigos pelos valores que ele defendia, pelo Deus que ele cria. Pelo Deus que ele cria. E olha, o texto segue, Daniel 6,7. Daniel 6,7 diz: todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas estão sempre presentes, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Eles estavam fazendo esse decreto para quem? Para Daniel. Daniel era o prego mais alto. Daniel estava fazendo a diferença. E a diferença que ele estava fazendo, ele estava provocando, produzindo inimigos. Talvez a diferença que você faça no seu trabalho, você esteja produzindo inimigos. Talvez no meio empresarial onde você está, você esteja produzindo inimigos pela sua fidelidade, pelo seu amor ao Senhor Deus. E olha a coragem de Daniel, Daniel capítulo 6, verso 10. Quando Daniel soube do decreto, soube que o decreto tinha sido publicado, publicou, está valendo, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. O que ele fez? 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava a Deus, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Nenhum decreto humano vai me afastar do meu Deus, Daniel estava dizendo. Não, continuo fiel ao meu Deus. E o que aconteceu? História muito conhecida, quase de domínio público. Daniel foi jogado na cova dos leões. Eu imagino que, até para evitar o sofrimento daquelas pessoas que eram jogadas na cova dos leões, eles deixavam aqueles leões com muita fome, sabe? Porque a pessoa caía, já comia logo, porque estava com muita fome, não ficava ali lambendo, tirando pedacinho, né? Eu imagino, e a prova disso é que os outros que foram jogados nem chegaram a cair direito, já foram estraçalhados. E Daniel foi jogado na cova dos leões. E eu sigo com o texto, Daniel 6. Capítulo 6, versos 20 a 22, quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel, Daniel já havia sido julgado e o rei estava voltando no dia seguinte, né? Com voz aflita, clamou: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Será? E aí vem uma voz forte e firme lá de dentro. Diz o seguinte: Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o anjo que fechou a boca dos leões. O meu Deus enviou o anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Fui considerado inocente no tribunal de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. A cova dos leões tipifica aqueles lugares onde estamos cercados por traidores, por falsidades, por invejosos. Todos nós já estivemos em algum momento da vida na cova dos leões, cercado por pessoas que queriam de alguma forma nos devorar.
Mas aqui eu vejo uma notícia grandiosa para mim e para você. A cova dos leões não mata servos fiéis do Senhor, do Deus Altíssimo. A cova dos leões não mata quem tem intimidade com Deus. A cova dos leões não mata quem está no centro da vontade do Altíssimo. A cova dos leões mata traidores, mata trapaceiros, mata invejosos, mata caluniadores. Os servos do Deus Altíssimo saem ilesos das covas dos leões. Olha o que o texto confirma, Daniel capítulo 6, versos 24 a 28. Presta atenção aqui. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel, os caluniadores, os invejosos, foram atirados na cova dos leões, juntamente com as suas mulheres e seus filhos. Presta atenção agora, e antes que chegassem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. A cova dos leões mata traidores, invejosos. Servos do Deus Altíssimo saem ilesos, são guardados e protegidos por Deus. O texto continua, então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas da terra, sempre algo grandioso no final, né? Sempre algo grandioso. Paz e prosperidade, escreveu o rei, então editando um decreto para que nos domínios do império, os homens que temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. Você pode repetir isso comigo? Pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra, ele salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante o reinado de Dario e de Ciro, o persa. Por que Deus não impediu que Daniel fosse jogado na cova dos leões? Porque seria um impacto para aquelas pessoas impedir que Daniel fosse jogado. Agora, se Daniel fosse jogado e o poder sobrenatural de Deus agisse para que ele fosse protegido e saísse ileso, teria um outro impacto na vida daquelas pessoas. Deus não livrou Daniel, não impediu que Daniel fosse jogado na cova dos leões, porque Deus tinha algo maior e melhor. Deus tinha algo maior e melhor. Pastor, eu começo a entender o porquê que muitas vezes as minhas orações não são atendidas. Eu clamo, eu choro, eu me humilho diante de Deus, eu busco a Deus com todas as forças da minha alma, eu faço tudo o que eu preciso fazer, mas Deus muitas vezes me permite estar na cova dos leões. Por que Deus está fazendo isso? Porque Deus tem para você algo maior e algo melhor. Porque Ele permitiu que Paulo e Silas fossem presos e humilhados naquela praça. Lá em Atos 16, versos de 22 em diante, Paulo e Silas pregando o evangelho, expulsou ali um espírito imundo, e vieram os magistrados e ordenaram que tirassem as roupas deles. Eles ficaram pelados, passaram vergonha, e depois eles foram açoitados, eles apanharam, e o texto indica que foi numa praça pública, apanharam pelados, foram humilhados. E aí eu paro e me pergunto, Deus, eles estavam pregando a tua palavra, eles estavam anunciando, estavam expulsando espíritos imundos, nojentos, estavam fazendo bem para as pessoas. Por que o Senhor permitiu que eles fossem humilhados em praça pública, fossem açoitados ali? Por quê? Por quê? Olha, a resposta está aqui. Eles, em Atos 16, 25 e 26, Deus não impediu que eles fossem humilhados e açoitados em praça pública, e Deus permitiu que eles fossem presos. Eles estavam presos, as suas mãos acorrentadas, os seus pés acorrentados, e ao invés de eles se queixarem, eles se reclamarem da vida, eles poderiam dizer, Deus, nós estamos a teu serviço, por que o Senhor nos permitiu estar aqui, nesse lugar horrível, imundo? O que eles estavam fazendo? Eles conheciam o Deus Altíssimo, eles estavam no centro da vontade de Deus, e quem está no centro da vontade de Deus está sempre tranquilo, meus irmãos.
Quem sabe o Deus em quem crê está sempre tranquilo. Se algo não aconteceu do jeito que eu queria, do jeito que eu pedi, do jeito que eu planejei, eu posso descansar, porque Deus está preparando algo maior e melhor. Eu posso descansar. Paulo e Silas descansavam. Olha o que diz o texto, Atos 16, 25 a 26, diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê? Choravam? Reclamavam? Se queixavam? Não, eles oravam e cantavam a Deus. Você já imaginou essa situação? Será que você estaria cantando ou amaldiçoando o seu Deus? Se você tivesse preso, depois de ter passado vergonha, estado nu em um lugar público, apanhado no lugar público, para todo mundo ver, e depois disso ser jogado na cadeia, na prisão, será que você estaria confiando no Deus Altíssimo de tal maneira que você estivesse ali orando e cantando louvores a Deus? Quem está no centro da vontade de Deus está sempre tranquilo que Deus tem sempre algo maior e melhor. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam ali, orando e cantando hinos a Deus, e outros presos os ouviam. Eu acho que eles pensavam assim: eu não quero nem saber o que vai acontecer comigo, eu quero exaltar o meu Deus. Apanhei, nos deixaram nus, passamos vergonha, apanhamos, fomos presos, somos íntegros, fiéis a Deus, estamos no centro da vontade. Eu não quero nem saber se eu vou morrer no próximo minuto, eu quero adorar o meu Deus. Eu quero adorar o meu Deus. E os presos ouviam, eles testemunhando para todos os presos, e de repente, enquanto eles estavam exaltando a Deus, orando, clamando a Deus, de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Todos se soltaram. Talvez alguns desejassem algo natural, simplesmente que os magistrados viessem, conversassem e os liberassem, mas Deus estava planejando o sobrenatural. O sobrenatural. Porque Deus permitiu que aquela víbora picasse a mão de Paulo em Atos 28. Paulo havia saído de uma tempestade, quase perdido a vida ali, uma tempestade violenta. Ele chegou numa ilha e juntando gravetos para fazer a fogueira, para se aquecer, e uma víbora vem e agarra a sua mão e morde. Por que Deus não livrou Paulo daquela víbora? Por que Deus não fez isso? Porque Deus tinha algo maior e melhor. Os homens que viram aquela víbora morder a mão de Paulo disseram: certamente esse homem é um assassino. A tempestade tentou matá-lo, ele se livrou, chegou em terra. Agora a víbora foi para tirar a vida dele. É um assassino, pois tendo escapado do mar, diz o texto, a justiça não lhe permite viver, estavam dizendo a respeito de Paulo. Aí Paulo, homem convicto do Deus a quem servia, o que ele fez? Sacudiu a mão no fogo, a cobra caiu e ele tocou a vida. Tocou a vida. Mas Paulo, sacudindo a mão no fogo, diz o texto, não sofreu mal algum. Eles, porém, esperando que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. A víbora devia ser bem venenosa. Eles estavam simplesmente esperando: vai cair. Ninguém resiste a uma picada dessa, vai cair, vai morrer. Mas tendo esperado muito tempo, digam comigo, muito tempo, e vendo que nada de estranho havia sucedido, mudaram de ideia e começaram a considerar Paulo um Deus. Lógico que Paulo rebateu isso. Será que Deus não pode fazer com que os seus servos fiéis se livrem de algumas dores e algumas angústias? Claro que Ele pode. É porque que Ele não faz? Porque Ele está sempre pensando em algo maior e melhor. Na verdade, eu creio que Deus não pode simplesmente responder algumas orações. Não que Ele não tenha poder, Ele tem todo o poder, Ele pode fazer qualquer coisa, Ele pode o impossível, mas Ele não pode responder algumas das nossas orações, porque Ele simplesmente tem algo maior. Ele tem algo maior. Ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que nós podemos pensar ou podemos
pedir a Ele pode fazer mais. Muitas vezes nós pedimos o natural, e o que Deus quer fazer é o sobrenatural. Muitas vezes nós clamamos e pedimos a Deus o terreno, e o que Ele quer fazer é do alto, é do céu. Muitas vezes o que nós clamamos, pedimos a Deus é o humano, mas o que Ele quer fazer em nós é divino. Muitas vezes o que nós pedimos a Deus é o ordinário, é o simples, é o corriqueiro, mas o que Ele quer fazer em nós é simplesmente o extraordinário. Nós pedimos a Deus com a nossa limitação, muitas vezes coisas pequenas, e o que Deus quer fazer é algo maior e melhor. É por isso que Deus não faz algumas coisas que você pede. Vendo o exemplo de todos esses servos de Deus, Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, Paulo, Silas, eu entendo, irmão querido, que diante de qualquer situação da vida, mesmo que eu tenha sido despido em praça pública, açoitado em praça pública e levado à prisão por minha fidelidade a Deus, mesmo nessa situação, em qualquer situação difícil, eu preciso continuar amando o meu Deus. Eu preciso continuar no centro da vontade do meu Deus. Eu preciso continuar sendo fiel ao meu Deus. Eu preciso continuar em qualquer circunstância cantando louvores a Deus e orando a Deus, buscando essa intimidade, mesmo que Ele não dê aquilo que eu peço. Eu preciso persistir, eu preciso continuar, eu preciso perseverar. Eu não posso desistir, porque eu creio de todo o meu coração que apesar da situação que eu estou vivendo, Deus está preparando algo maior e melhor. Deus tem para mim algo maior e melhor. Na verdade, corrigindo uma fala, Deus não está preparando algo melhor e maior. Deus já tem preparado algo maior e melhor. E através das angústias da vida, Deus está nos preparando para receber algo maior e melhor. Através das angústias profundas que você vive, e talvez esteja vivendo agora, entenda uma coisa: Deus está preparando você para algo maior e melhor. Por meio da profunda dor que aperta o seu peito agora, Deus está preparando você para algo maior e melhor. Por meio da ausência, já concluindo, por meio da ausência de saídas e de soluções para o seu problema, e talvez essa ausência de saídas que você enfrenta agora, Deus está preparando você para algo maior e melhor. Por meio das noites mal dormidas que você tem passado, Deus está preparando você para algo maior e melhor. Deus está preparando você para algo maior e melhor. Usando todos os exemplos que nós vimos nos textos bíblicos, eu digo a você, talvez hoje pessoas estejam caluniando você, porque você se destaca. Talvez víboras venenosas estejam atacando você. Talvez estejam perseguindo você, tentando jogar você em algumas prisões, ou tentando jogar você na cova dos leões, tentando jogar você na fornalha, no crematório humano, para ver a sua destruição. Eu preciso dizer para você, presta atenção aqui, Deus não virou as costas para você. Ele está vendo cada detalhe do seu sofrimento, Ele está cuidando de você, e se Ele não está te livrando de tudo isso, é porque Ele tem algo maior e melhor. É o que eu aprendo nos textos bíblicos hoje. Jesus, em Lucas capítulo 11, agora é Lucas, não é João, ensina sobre a oração. E ele usa uma ilustração dizendo, olha, se um amigo chegar na sua casa à meia-noite, um amigo vai na casa de um outro à meia-noite, olha, chegou um visitante lá, não tem nada para oferecer, me dê aí 3 pães para que eu possa alimentar o meu amigo. E a pessoa de dentro diz, olha, não me importune, porque eu já estou dormindo com os meus filhos, e eu não vou levantar para dar o que você quer, o que você precisa. E Jesus pergunta assim, por causa do importúnio, por causa da insistência, se você ficar ali na casa dele, olha, me dê pão, me dê pão, me dê pão, para ele ter paz, ele não vai levantar e vai te dar o pão para você ir embora? Jesus faz essa pergunta. Jesus ensinando sobre a persistência, sobre a paciência.
E na seguida desse texto, Lucas capítulo 11, versos 9 a 13, diz assim: por isso, depois dessa explicação, Jesus diz: por isso eu lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, e todo o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. E aí Jesus diz assim: olha, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o meu Pai que está no céu, Ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Ele pode fazer mais e melhor. Tenha paciência. Pastor, então Deus está preparando a minha bênção? Não, a sua bênção já está pronta. Deus está preparando você. Se Deus colocar o que Ele tem para você agora nas suas mãos, você vai fazer besteira. Deus tem algo maior e melhor para colocar nas suas mãos. E o meu conselho para você: deixa Deus preparar você. Deixa de ser teimoso. Há quanto tempo você está em desobediência? Há quanto tempo você está em conflito familiar e não resolve? Há quanto tempo você está com treta com a tua esposa e não resolve? Há quanto tempo você leva a Deus de qualquer jeito? Há quanto tempo você sai por aí enchendo a cara, envergonhando o nome de Deus? Deus quer preparar você para colocar nas suas mãos coisas maiores e melhores. Mas hoje você não está pronto. Você precisa ser preparado por Deus. Ele pode? Pode. Para terminar, eu leio o texto do início. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Repita comigo essa expressão. Infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que espera em nós. Deus quer fazer nesta noite algo maior e melhor por mim e por você. Deixa a angústia te preparar. Deixa a dor que você está vivendo te preparar. Porque Deus, Ele nunca vai desistir de colocar nas suas mãos o melhor e o maior. Se Ele está te permitindo angústias agora e você não está aprendendo, se Ele está permitindo dores e você não está aprendendo, Ele quer preparar você para esse algo maior e melhor, e você se está se fazendo de rebelde, Deus está dizendo claro para você o que você precisa fazer, e você está saindo pela tangente. Deus não vai desistir de você. Você vai sair dessa dor e vai entrar em outra. Você vai sair dessa angústia e vai entrar em outra. Até que você aprenda o que Deus precisa te ensinar. Até que você permita que Deus prepare você para receber dEle o que Ele tem de maior e de melhor para você. Quantos teimosos brigando com Deus nós temos aqui hoje? Quantos não estão desfrutando do melhor de Deus por rebeldia? Porque recusam a preparação de Deus. Baixa a sua cabeça, fecha os seus olhos. Deixa o Espírito de Deus falar com você agora. Talvez Deus esteja falando aqui com um jovem, um adolescente, e dizendo: filho meu, eu tenho algo maior do que você imagina e muito melhor do que você pensa. Mas enquanto você estiver na rebeldia com os teus pais, zero para você. Marido, eu tenho algo grande, espetacular, extraordinário, sobrenatural para colocar sobre a tua vida profissional, sobre as suas finanças, sobre a sua saúde. Mas enquanto você continuar com treta com a tua esposa, zero para você. Eu não vou jogar as minhas pérolas aos porcos. Esposa, talvez Deus esteja falando com você, esteja dizendo: eu tenho algo maior, melhor do que você imagina para colocar nas tuas mãos. Mas enquanto você ficar nesse mimimi com o teu marido e não aprender a ser uma esposa segundo o meu coração, você não vai provar do meu melhor e do meu maior. Talvez Deus esteja falando com pessoas aqui que estão na igreja, mas que estejam envolvidos com vícios nojentos. Sabem que Deus reprova, sabem que Deus condena, mas continuam
E Deus está dizendo para você: eu tenho coisas maiores e coisas melhores, mas não para você que resiste em ouvir a minha voz e seguir os meus princípios. Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou podemos pensar e imaginar. A Bíblia diz: nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem penetrou o coração humano, que Deus pode fazer infinitamente mais. Deus pode fazer por aqueles que amam a Deus. Eu quero convidar você nessa noite para declarar o seu amor incondicional a Deus, como Paulo e Silas. Irmãos queridos, eles foram açoitados, estavam nus, foram presos, mas eles continuavam fiéis a Deus. Talvez você deixou de ser fiel a Deus num momento de dor, e você perdeu o melhor e maior de Deus para você. Quero pedir para a igreja se colocar em pé agora, em espírito de oração.